paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Este que vos fala é o vosso irmão Anderson Ribeiro e este é o canal Atalaia Teológico da Última Hora. E neste momento eu quero deixar um alerta do Atalaia para os nossos corações. Vamos ler um texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 4 e o versículo 1 em diante, do 1 ao versículo 4. Diz assim a gloriosa palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus amados irmãos, estamos diante de um conselho que Paulo está dando a Timóteo. E esse conselho, ele serve para os dias atuais. É muito bom você ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas muitas das vezes é chato, né? A gente ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a pregação do verdadeiro evangelho de Cristo, ele nos constrange, ele nos alerta para mostrar-nos verdadeiramente a condição do homem, a condição de pecador, de falho, de fraco, de debilitado. Porém, que o nosso Deus, através do Salvador Jesus Cristo, seu único Filho, nos garante a vitória de vida eterna. E o que é que me preocupa nos dias atuais? O que me preocupa nos dias atuais são pregadores da atualidade dizendo que o homem é o centro. São pregadores da atualidade que você é mais do que vencedor, que isso e que aquilo, e não lhe mostra a realidade do evangelho, porque evangelho é renúncia. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje o evangelho que é pregado não é um evangelho de renúncia, não é um evangelho de regeneração, não é um evangelho que constrange, não é um evangelho que diz que eu sou pecador e que tenho que verdadeiramente rever os meus conceitos e viver um caminho reto, um caminho diante da palavra do Senhor. Então, cuidado com esses pregadores do coaching, né? Pregadores da autoajuda. Ah, você é o centro, você é... Só falta dizer que você é a quarta pessoa da Trindade. E não é assim. Você lembra de João Batista? João Batista perdeu a sua cabeça por pregar a verdade. Hoje, os crentes não são conhecidos mais como protestantes. O que é protestante? É aquele que protesta contra algo. Hoje não. Hoje a gente é conhecido como
os evangélicos, os gospels, né? Apesar que a palavra gospel, a gente, né, trouxe essa palavra, né, da América para cá e mudamos o conceito do evangelho, porque a palavra gospel é evangelho. E o que significa evangelho? Boas novas. Eu e você fomos chamados para pregar a boa nova de Cristo, mas essa boa nova, ela transforma. Essa boa nova, ela constrange. Essa boa nova, ela pega um homem que era alcoólatra, que era prostituto, que era ladrão, e transforma esse homem numa nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então essa teologia do coach, essa teologia da bênção, que hoje tudo é bênção, hoje você pode, hoje você é o cara. Aí pegam aquele versículo, né, de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Em Cristo posso todas as coisas. Mas vai ver o contexto? Vai ver porque Paulo disse que pode todas as coisas naquele que me fortalece? Paulo estava dizendo que ele tanto poderia passar fome, tanto poderia ter ou não ter, poderia passar por tribulação. Ele estava se referindo a isso. Ele dizia que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas que todas as coisas é essa? Vai ver o contexto. O problema é que a gente isola versículos, né, ao nosso bel prazer e interpreta do jeito que quer, né? E é o que diz aqui, o que a gente acabou de ler, que pessoas negarão a sã doutrina. A sã doutrina que eu falo é a palavra de Deus. Não é dogmas de homem. Não é dogmas de homem, não é usos e costumes. É a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, abra seu olho. Qual é a pregação que você está ouvindo? É muito bom, né? A gente pegar e massagear o ego das pessoas. Uma pregação antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo. Não, está errado isso aí. No Evangelho, na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. A Bíblia ela é cristocêntrica e não antropocêntrica. Então vigie que você está ouvindo. E você vê que essas pessoas que pregam este pseudo-evangelho, que para mim isso não é evangelho, é um pseudo-evangelho, esses pseudos pastores coach, né, que prega aí, é só autoajuda. Autoajuda, não tem nada de espiritual, não tem nada de evangelho, não tem nada de renúncia. Aí alguém pode dizer assim, mas irmão Anderson, mas o evangelho não é só aquilo, não é só aquilo de renúncia, de isso e de aquilo. Não. Você pode até contrapor contra os meus argumentos isso que eu estou falando. Mas o evangelho é renúncia, sim. É renúncia. É carregar a cruz cotidiana, todos os dias. Quem quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Sabe o que é que está acontecendo? O povo não nega, nem toma a cruz e quer seguir. Quer seguir do jeito dele, da forma dele. Aí quebra a cara. Então, meu amigo, receba o alerta do Atalaia. Não receba essas palavras de autoajuda. Eu vou lhe dar um conselho. Quer receber uma palavra de autoajuda? Procure um psicólogo, psiquiatra. Aí você vai receber uma palavra de autoajuda, você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas você não quer ser constrangido pela palavra de Deus? Aí você procura esses pregadores coach aí que
Para mim, para nada serve. Porque o evangelho é renúncia. O evangelho é caminhar com Cristo todos os dias, é carregar a cruz. Amém? Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Hoje, ninguém quer a crucificação. Já prestou atenção que do evangelho a gente só quer a parte boa, né? E a parte ruim, a parte da renúncia, a parte de deixar as coisas velhas e agora viver uma nova vida, uma novidade de vida, a gente não quer. A gente quer um evangelho que aceite o meu cigarro, a gente quer um evangelho que aceite meus vícios, a gente quer um evangelho que aceite os meus jogos de azar, a gente quer um evangelho que aceite tudo que eu quero. Sabe o que é que a gente quer hoje em dia? A gente quer um evangelho que se adapte aos meus costumes e não eu venha me adaptar ao evangelho de Cristo. Então, meu irmão, isso aí não é o evangelho de Cristo. O evangelho que se adapte a você? Não, senhor. Você que tem que se adaptar ao evangelho. É por isso que há um adágio, né? Há um costume que dizem por aí, que muitas pessoas entraram para o evangelho, mas não deixaram o evangelho entrar nele. Então, procure mudança. Procure tomar a sua cruz de cada dia, negar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sino das notificações, compartilhe esta palavra. Este é um alerta do Atalaia. E eu quero te dizer que essas pregações coach aí não faz bem à tua alma. Tem um monte aí, tem um camarada aí que tem 5 milhões de seguidores. 5 milhões de seguidores. Eu não chego nem o rastro dele em termos de seguidores. Mas o evangelho que ele prega eu não quero pregar. Porque não foi o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é um evangelho que transforma. É um evangelho que cura a alma. É um evangelho que muda as pessoas. É um evangelho que verdadeiramente joga o homem velho no mar do esquecimento e transforma o homem verdadeiramente em uma nova criatura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.